Teremos mais um painel. Primeiro, que painel foi esse, hein? Então, ó, não sei se vocês estão ligados, mas tá rolando um monte de ativação babadeira lá fora. Fiquei sabendo que tem marca que tá dando até celular. Então, mais de 2.000 pessoas presentes nesse UPix Summit 2025. O sarrafo realmente tá muito alto. E por isso que a nossa próxima conversa é mais do que inspiradora. Quer construir comunidade? Vamos começar, primeiramente, pelos creators. Então, essa conversa eu quero começar chamando ao nosso palco Mayara Marley, Head de Marketing PR para nós. Uma salva de palmas. Convido também Bruno Molina, gerente de redes sociais e influência na Nightshoes. Pedro Brienza, repórter no Peleja. E ela, a nossa maravilhosa Bruna Yannis. Uma salva de palmas. Aproveitem, o palco é de vocês. Olá, gente, boa tarde. Que empolgação falar aqui sobre criação de comunidade, né? Então, a gente já trocou até uma ideia, muita coisa para falar, então já vou adiantar um pouco que comunidade a gente constrói aos poucos, com uma eficiência que é falar sobre realidade, né? Sobre dia a dia. Então, eu quero começar com a Bru, aqui falando um pouco para a gente sobre o que é essa construção de comunidade, o que é comunidade para você no seu dia a dia. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Yannis, sou ultramaratonista, eu corri semana passada 108 quilômetros. Eu ainda estou num processo de recuperação aí, né? Eu falo que meu pé está parecendo um tabuleiro de xadrez, uma unha está preta, uma está branca, uma está preta. Mas eu acho que comunidade, para mim, é pertencimento. Eu comecei a postar em 2016, e do nada, né, as coisas começaram a acontecer. Do nada mesmo? Mas eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira. Eu acho que não tem feedback melhor do que a pessoa me ver na internet, me ver pessoalmente e falar assim, putz, Bru, você é igualzinho o que a gente vê. Então, eu acho que a virada de chave foi você perceber que você nunca vai agradar todo mundo. Tem gente que me ama, tem gente que não gosta, mas quando você para de criar conteúdo pensando em eu preciso atingir todo mundo, eu acho que as coisas mudam. Então, eu lembro que na época eu paguei um filtro, aquele filtro que você fica com a bochecha linda, maravilhosa, o nariz fino. Eu falei assim, por quê? Aí um dia deu um problema no story, eu não consegui usar o filtro, eu tinha que mostrar minha cara, e aí? Acha que tá horrível, né? Preciso e aí, fazer quando cirurgia. eu fiz esse post, né, de um story sem filtro normal, as pessoas falaram assim, Bru, você é muito mais bonita, com a sua olheira, cara de cansada, tipo assim, de corredora, mas eu acho que isso vai conectando com as pessoas. Então, quando eu comecei a expor o meu porquê, né, para quem que eu quero me comunicar? E você atrai essas pessoas. Então, tudo foi sendo construído de uma forma muito leve, sabe? Assim, não foi planejado, eu preciso postar isso, aquilo, aquilo. Não, hoje eu estou com um TPM, o meu treino vai ser uma meleca. Mas eu posto que o treino foi horrível, que não foi bem, que o meu tempo eu não consegui bater, e as pessoas falam, putz, se a Bru também está assim, então estamos juntos. Isso que é lindo, né? Porque faz com que a gente sinta essa realidade. Então, você fala assim, cara, eu corri uma maratona, corri não sei quantos quilômetros, eu falo, cara, vou sair do trabalho e vou treinar hoje. Cara, na véspera da minha primeira maratona, que eu treinei por 5 meses para fazer meus primeiros 42, eu fiquei menstruada. E assim, porque eu fiquei nervosa, porque não era para acontecer, e aconteceu. Então, foram lá 4 horas correndo, num dia que, quem é mulheres sabem, né, que a gente já fica mais sensível. Foi horrível, mas, no fim, foi a melhor experiência que eu podia ter tido. Eu falhei na minha prova. Faltando 2 quilômetros, eu andei. Eu tive cãibra, eu nunca tinha tido cãibra. E eu lembro, um fotógrafo pegou eu assim, com a mão na minha posterior, que estava, nossa, enrijecida, e eu postei aquilo. Poxa, mas a Bru, que treina tanto, falha, eu também posso falhar. Eu acho que aí vai criando essa conexão com as pessoas. Não tem problema você mostrar sua falha. Eu acho o mais legal de tudo é você se permitir falhar.
Exato, isso que é construir a comunidade, né? Agora, peleja. A gente falando sobre o lado B do futebol, a gente falando sobre construção também de comunidade através do olhar que eles já têm, né, no dia a dia sobre o esporte, né? Isso que você consegue trazer dentro do seu conteúdo. Fala um pouco para a gente como que é esses desafios, né, de conectar, fazer uma conexão com marca e também com o dia a dia desses conteúdos, né, que você faz. Aliás, teve um doc que você lançou esse fim de semana, quero também saber um pouco mais sobre isso. Obrigado. Primeiro, falar sobre o lado B do futebol é muito interessante a gente usar esse termo, porque o futebol, quando ele entra no imaginário do público, seja que já consome futebol ou quem está um pouco distante, mas tem um parente, tem um amigo que consome futebol, já existe a imagem do torcedor de futebol super ali consolidada, e era ali que estava o conteúdo também. Quando a gente olhava para a cobertura de imprensa e também para os produtores de conteúdo, era para essas pessoas que esse conteúdo estava sendo feito. Quando o Peleja olha para o futebol da maneira que existe uma vivência de um torcedor, que esse torcedor está para além daquilo que está rolando dentro do campo, e esse torcedor está consumindo marcas, esse torcedor está saindo de casa, vai pegar um transporte público para assistir o jogo do time dele, e o time dele tem uma cor por causa de um motivo, o time dele tem um rival por causa de outro motivo. E o Peleja olhou e falou assim, cara, eu acho que o futebol ele não só está além do campo, mas a gente passa mais tempo consumindo coisas que estão fora do campo, no futebol, do que o que está rolando no jogo. Então, quando você encontra esse espaço para poder contar essas histórias e muitas pessoas começam a se conectar com a linha editorial do Peleja, porque o primeiro instinto era esse. Cara, não estou vendo conteúdo para mim. Eu gosto de outras coisas do futebol, para além do jogador que está no meu time e a transferência do final de semana. E quando a gente começa a produzir conteúdos desse tipo, e outras pessoas que se viram durante muitos anos sendo ignoradas por essa cobertura, sendo ignoradas por essa produção de conteúdo, e olham no Peleja um espaço para, tipo, cara, eu acho que talvez ali seja o lugar onde eu vou me ver no futebol, onde eu vou me encontrar, onde eu vou poder falar sobre os assuntos que eu queria falar enquanto eu falo do meu time do coração. E assim, a gente também encontrou parceiros, como a Netshoes, o Bruno que está aqui para falar sobre isso também, que iriam olhar para o futebol dessa maneira. A Netshoes, quando vai desenvolver um produto, vai mostrar um produto para o seu público, eles querem mostrar uma vivência de futebol, uma vivência esportiva que vai além do consumo do produto futebol, mas também o lifestyle, a rotina da pessoa que pratica o esporte e também consome o esporte. Então, o Peleja ele encontra nas marcas e muitos parceiros esses ambientes que a gente está frequentando. Quando a gente vai tocar nesses assuntos sociais, tocar nesses assuntos que são de veia jornalística também, a gente acaba entrando em outras partes da rotina da pessoa que ama esporte, para além daquilo que a gente estava falando. Você comentou do documentário dessa semana. A gente, enfim, conseguiu publicar nosso documentário sobre a Coliguei, né, a primeira torcida gay do mundo, que foi feita por torcedores do Grêmio na década de 70, plena ditadura militar. E a gente conseguiu falar com o Volmar, que foi o fundador da Coliguei, e que durante muitos anos foi escondido não só pela torcida do Grêmio, né, como o clube, mas nos últimos anos vem sendo recuperada essa história, e a gente conseguiu contar a história completa da Coliguei, que é uma representante de orgulho não só para a torcida brasileira, da história do futebol brasileiro, mas também por muitas conquistas desse público, né, dessa parte da população dentro das arquibancadas, e poder fazer, enfim, conseguir esse material de arquivo, conseguir essas entrevistas com o apoio da Netshoes, que também está encostando nessas pautas e também sempre co-criou com a gente, como em outra painel que rolou agora há pouco, foi uma conquista muito grande do Peleja e também para o público que acompanha o Peleja há muito tempo. Cara, demais. Agora falando sobre marca, né? O seu desafio, né, de gerenciar, você faz todo esse gerenciamento com os influenciadores e precisa entregar resultado na mesa, né? Sempre falam sobre números, sobre quanto está convertendo, venda. Qual que é o seu maior desafio de falar assim, marca, o lifestyle também entrega, e entrega um engajamento muito importante. Tem esse grande desafio na Netshoes, como que foi essa construção para trazer esse relacionamento com as comunidades? Tem. E, bom, varejo, né? Varejo precisa vender, então a gente não deixa isso de lado de forma alguma, mas acho que tem um pouco dessas camadas todas que a Bruna e o Pedro trouxeram, né? A gente entende que conteúdo e redes sociais é posicionamento de marca, principalmente. Não podemos deixar a venda de lado, mas é muito posicionamento de marca. Eu acho que quando a gente faz a curadoria de creators para estar junto conosco, a gente olha muito a questão da humanização, a questão da comunidade própria desse creator. Então, o Pedro citou muito, né? Como que eu falo de futebol para gerar desejo e inspiração, ao invés de eu só trabalhar o produto e trabalhar o preço. Não, eu preciso contar uma história, preciso ter um storytelling. Então, eu acabo me aproximando da comunidade daquele creator e, no final do dia, a Netshoes é lembrada em ambas as partes. Com a Bru, por exemplo, poxa, até me corrija se eu estiver errado, mas
o quanto ela atrai pessoas e o quanto as pessoas já conseguem associar o trabalho dela com o trabalho da Netshoes. Então, para nós é muito importante ter essa humanização, esse pertencimento, essa inspiração. Então, quando a gente conversa internamente sobre venda, por exemplo, dá para trabalhar em redes sociais com creators em venda, é super importante, mas, ao mesmo tempo, se você não humanizar, não inspirar e não pertencer àquela comunidade, o resultado não vai ser legal. Você precisa estar muito próximo. Então, a gente faz um trabalho bem legal aí com todos eles. Esse exemplo que o Pedro trouxe da Coliguei é o primeiro conteúdo que a Netshoes apoia oficialmente, né, falando, né, de diversidade. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho e a gente quer se aproximar cada vez mais dessas pessoas. Cara, super legal, porque a gente precisa realmente trazer conteúdo real, né, para essas pessoas, que elas se identifiquem, que faça parte do lifestyle dela. E é muito importante que as marcas tenham esse posicionamento, que elas olhem para o público que já consome e queiram fazer parte desse lifestyle, né? Agora, Bru, sobre essa parte da cocriação, você fala que hoje em dia você está ali o dia todo para essa comunidade, fazendo conteúdo, gerando esse conteúdo, sendo você mesma, mas também tem essas entregas de marca, né? Como que funciona para você fazer uma entrega que seja real, assim, no seu dia a dia, dentro desse cronograma que você precisa ter, né, de entrega nas redes? Eu acho que quanto mais conversa a gente tiver com a marca que contratou a gente, mais orgânico vai ser o conteúdo. Falando de Netshoes, simplesmente vem para a gente a mensagem que eles querem passar. Quanto mais flexibilidade eu tiver para impor o jeito que eu falo, a forma com que eu me comunico, que o meu público já sabe, não adianta eu vir mudar o padrão, que eles vão falar assim, é publi. Não adianta, e não fica legal também para a gente compartilhar esse tipo de conteúdo, sabe? Você sabe que, nossa, fica muito fake. Então, a Netshoes vem com um briefing, seguinte, eu preciso dessa mensagem, e a gente compartilha dentro da nossa rotina. A gente já sabe a maneira de se comunicar, como que eles estão acostumados a ouvir, não adianta ele querer que eu mude o meu padrão para atender a necessidade dele. Então, quanto mais orgânico dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto a gente mantiver, mais a gente vai conseguir passar essa mensagem para o seguidor, né, para o consumidor final. A relação da marca com o creator ela precisa ser de time. Se você trabalhar com o creator apenas como negócio, não funciona. Então, a gente acredita muito nessa relação, até de amizade, inclusive, de proximidade que a gente tem. Isso faz total diferença na entrega do trabalho deles, né? Então, a Netshoes acredita muito nisso. Com certeza, bem legal. E, Peleja, para você, que é um conteúdo mais jornalístico também, né? Eu acredito que tem um desafio aí diferente da entrega de um conteúdo 100% criativo, né? Que você precisa entregar a notícia, o que está acontecendo, e também uma conexão com marca no seu dia a dia. Como que funciona para fazer essa criação de conteúdo diário? Um desafio profundo do mercado jornalístico, né? Acho que dá para falar sobre qualquer veículo de imprensa, mas a gente entende que assim, não só o match grande que existe na Netshoes como para o nosso público, mas até a comunidade da Bru, que é um pouco diferente do que a consome a do Peleja, é a credibilidade. Acho que você passar credibilidade para o seu público e ser muito rigoroso com as informações que você vai passar, a maneira que você vai passar, é isso também que uma marca como a Netshoes cola no Peleja. Existem vários criadores de futebol muito competentes também, inclusive que a Netshoes trabalha junto, mas assim, como a gente vê uma valência do Peleja, como a comunidade do Peleja enxerga a gente? É um local que essa informação vai ser apurada, os jornalistas eles são sérios no que eles estão fazendo. Então, assim, como a gente empresta essa credibilidade na hora de divulgar um projeto ou na hora da gente mostrar que a gente está junto com uma marca que está apoiando esse jornalismo bem feito. Então, assim, o segredo é basicamente esse, é manter o rigor jornalístico, sempre entregar credibilidade para essa comunidade, porque ela vai exigir essa credibilidade independente do conteúdo que você está produzindo. Pode ser editorial, pode ser publicitário, pode ser um projeto em parceria. Você tem que estar sempre tendo esse rigor para que a comunidade consiga mantendo essa confiança no que você está passando, no que você está dizendo e sendo muito transparente, né? Porque perdeu a transparência uma vez, perdeu a credibilidade uma vez, é muito difícil recuperar.
Já falo, já era, mas dá para recuperar, mas é difícil. Agora, sobre a Netshoes, né? É uma marca bem consolidada, que está há anos aí no mercado. Eu quero entender esse desafio que a gente tem de influência no dia a dia com o marketing tradicional também, e como que vocês encontram, qual que é o público-alvo, qual o evento que vocês vão se inserir de uma forma orgânica, onde que vocês vão se alocar ali com os influenciadores ideais. Como que vocês fazem esse mapeamento de perfil? A gente tem um time hoje muito focado em influência dentro da marca. Hoje a gente trabalha praticamente o nosso posicionamento, que é o Sport Style. E hoje, basicamente, tudo é Sport Style, né? O futebol é Sport Style, a corrida é um Sport Style. Então, quando a gente faz a curadoria dos influenciadores hoje para a marca, é focado muito nesse novo posicionamento que a gente tem. De novo, acho que quando olhamos para a curadoria de influência, a gente olha primeiro o quanto a comunidade daquele creator é importante para nós, o quanto a marca pode ser inserida naquele ambiente e o quanto esse creator entrega a humanização dentro do conteúdo dele. Se ele estiver cumprindo essa cartilha, para nós ele está contratado, vamos dizer assim, obviamente de acordo com as estratégias e objetivos do nosso negócio. Uma Black Friday, por exemplo, ela tem um outro tipo de entrega, né? Um momento da marca que a gente, por exemplo, precisa vender muito. Então, como, por exemplo, trabalhar numa Black Friday com influenciadores que me ajudam mais na conversão, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com creators que me entregam mais a humanização, o desejo, a inspiração. Então, a gente faz essa dosagem até, inclusive, com esses creators que falam de conversão. Então, eu acho que quando a gente acerta na curadoria, atrelado ao posicionamento da marca, a gente consegue se juntar a creators importantes para a gente, né? Legal. É bom saber que tem esse desenho, né, dos creators. Não é algo que putz, vou colocar a pessoa que está mais hypada, que tem mais seguidores. Não, a gente está pensando mesmo numa conversa de comunidade, que já conversa realmente com o público que você quer atingir. E agora para a Bru também, né? Eu gosto muito dessa história que a gente estava conversando sobre essa parte que você saiu de uma empresa e se desafiou para ir para a parte de corrida, de vida fitness e de fazer os conteúdos nas redes sociais. Quando que te deu essa virada de chave de falar assim, caramba, o meu lifestyle realmente está entregando conteúdo, está construindo uma comunidade, né, e tem conexão com marcas? Cara, é muito... A gente, mulheres, né, de repente a gente amadurece do nada, não dá para explicar. Dá um clique na nossa cabeça. E, tipo assim, eu sou formada em engenharia de produção, pós em gestão de negócios, e trabalhei na engenharia de uma multinacional, depois fui para a empresa familiar, enfim. Comecei a postar minha rotina, aleatoriamente. Não queria ser criadora, não postava para ser uma criadora de conteúdo. Mas comecei a entregar, uma marca veio, Bru, quer um lookinho para você treinar? Falei, opa, lookinho de grátis? Lógico. A gente gosta, né? E começou postando, mas sempre de uma maneira super orgânica. Os meus treinos, eu fiz crossfit por 9 anos, em 2023 eu enfiei na minha cabeça que eu queria correr uma maratona. Foi em 2023, inclusive, que a gente começou a parceria com a Netshoes. Eu tinha 70 mil seguidores e o negócio explodiu assim, do nada. Mas eu comecei a ficar meio louca, assim, trabalhando e entregando conteúdo digital. E eu comecei a surtar, de verdade. Eu tive um surto, assim. E a minha dificuldade era sair da empresa, porque é uma empresa da família. Então, era muito difícil essa parte emocional. Aí, um dia, meu pai, do nada, falou assim, por que você não trabalha meio período? Meu pai viu que eu estava ficando surtada, assim, desgastada. Eu falei assim, nossa, beleza. Aí foi começando a desmamar. Aí eu comecei a postar mais no digital, né? Depois eu virei a chave em dezembro de 2023. Foi quando eu instalei, eu falei assim, bom, estou pagando minhas contas, né? As pessoas perguntam, quando foi que você virou a chave? Quando eu dei o 0 a 0 ali. Eu estou ganhando a mesma coisa que eu estava ganhando, falando português, claro. Vou me arriscar, porque quando a gente trabalha com o nosso esforço, eu falei assim, não pode dar errado, porque eu sou muito esforçada, eu sei que eu vou me dedicar e vai dar certo. Vou fazer dar certo. Pelo menos eu vou estar feliz no que eu estou fazendo. E aí eu comecei, as pessoas, nossa, Bru, você me inspirou. Eu postei o conteúdo da minha mudança de carreira. As pessoas falaram assim, Bru, isso me inspirou no meu relacionamento. Nossa,
meti o pé, eu falei, meu Deus do céu, estou solteira agora. Falei, nossa Senhora. E, enfim, o mais legal foi que isso inspirou em várias áreas. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E aí, depois de 6 meses que eu canalizei minha energia 100% no digital, eu ganhei 800 mil seguidores no Instagram. Porque eu estava dividida. Então, se você confia no seu potencial, em qualquer área que seja, mete a cara. Vai para cima. Se é trabalhador, se é esforçado, vai para cima. E aí a comunidade foi se criando naquilo. Na minha verdade, tem o Team Bru, né, que tem mais de 10 mil vidas transformadas, onde a gente tem motivação, corrida, nutrição, tem uma equipe, né, de vários profissionais que trabalham para mim, e o negócio ficou assim. E eu desse meu jeito, que graças a Deus eu nunca precisei mudar, e aconteceu. Perfeito. Agora vai estourar nosso tempo já, muito rápido. Eu quero primeiro agradecer. Eu acho que esse papo é simplesmente necessário para a gente falar sobre uma criação de comunidade que seja saudável, que a gente fale sobre conteúdo real, né, para as pessoas pararem tanto de se comparar com aquele ideal perfeito na internet, que a gente fale sobre notícia e de uma forma também saudável, de uma forma que dá para conectar com marca de um jeito espetacular, criativo, mas também que não seja aquele jabazão de produto, estou aqui e tal, porque é diferente, né? Quando a gente está falando do influenciador que entrega essas campanhas, exemplo Black Friday, já é um influenciador que entrega isso no dia a dia. Agora, vocês que estão ali mostrando lifestyle, superação, notícia, entregar isso no meio do conteúdo, eita, tá acabando. É muito daquela quebrada, né? E você não traz aquela fidelização de público. Então, quero usar uma mensagem final para a gente acabar aqui o nosso papo e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Pode? Bom, acho que, falando como marca, um resumo, né? Quanto mais conteúdo humano, creators reais, né? Que vivem ali e vivenciam esse dia a dia de uma maneira bem humana, com conexão ali com o seu público, acho que esse é o segredo para você ter creators importantes para a sua marca e ter resultados positivos. Bom, eu falaria assim, gente, mostra a sua verdade. As pessoas precisam de pessoas que se emocionam, que choram, que mostram o perrengue, que mostram os BOs. Eu acho que eu falaria isso. A gente está falando com um público de... É isso. Cortei. É isso, gente. Sorry. Eu queria fazer um vídeo com todo mundo que está aqui. Vocês topam? Rápido, juro. Para ninguém me expulsar daqui. Vocês dão um grito na hora que eu virar? Mas beleza, vai. Vocês também. Nossa, bem, então? Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mas vai, hein? Tem que, tipo assim, dar um grito, tá? Prepara. 3, 2, 1. Valeu, obrigada, gente. Ai, falei Obrigado, demais, gente. Né?